Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diogo, eu sou marido da Michele, tenho uma formação bacana em Direito, uma formação também interessante na área da educação, na área da análise do comportamento, e nós somos pais do Diogo e do Benício, sendo que o Diogo filho ele é uma criança, um jovem, como ele prefere ser chamado, um jovem autista. A Michele fez um post sobre essas questões de inclusão, essas questões envolvendo escolas, e me convidou para estar aqui com vocês, batendo um papo sobre isso, batendo um papo sobre educação no Brasil, numa perspectiva legal, inclusive envolvendo homeschooling, inclusive envolvendo educação domiciliar, que inclusive é o foco da live. Primeiro ponto, é muito importante nós entendermos que quando falamos de educação no Brasil, seja educação nas escolas, seja educação domiciliar ou homeschooling, nós temos três tipos de população, três tipos de estudantes, três tipos de classe de estudantes. Não divididos por algum aspecto religioso, cultural, nada disso. Divididos de acordo com as suas necessidades, com as suas condições de saúde, com as suas dificuldades pedagógicas. Porque se nós não fizermos essa distinção, não conseguiremos entender as possibilidades mais sólidas de amparo legal para o ensino domiciliar. Eu gosto de dividir as pessoas com deficiência, lembrando que as pessoas autistas, nos termos da Lei 12764 de 2012, são consideradas pessoas deficientes, são consideradas PCDs, portanto, amparadas por uma legislação a mais, amparadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que é a Lei 13.146 de 2015, amparadas pelo Decreto e Tratado de Direito Internacional das Pessoas com Deficiência, amparadas pela Convenção de Salamanca, enfim, amparadas por alguns dispositivos constitucionais que são específicos para as pessoas com deficiência, amparadas por diversos dispositivos específicos para as pessoas com deficiência previstos na LDB, previstos no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Por isso é importante dividirmos a população estudantil em estudantes com deficiência, estudantes que não são considerados deficientes para fins legais, mas têm alguma condição especial, transitória ou definitiva. Por exemplo, alguns transtornos do neurodesenvolvimento não são considerados deficiências para fins legais. TDAH, transtornos motores. E o terceiro grupamento, que são os estudantes que não têm nenhuma necessidade a mais especial, individual na escola e que também não são estudantes deficientes. Revendo, temos três grupos de pessoas, de estudantes, para fins de compreensão da possibilidade legal de um ensino domiciliar, de um homeschooling. Temos os estudantes que não têm nenhuma necessidade especial, nenhuma dificuldade além da dificuldade cotidiana de um estudante de quarto ano. Temos os estudantes que têm dificuldades, mas as suas dificuldades transitórias ou definitivas não são consideradas deficiências, não são amparadas por dispositivos específicos para as pessoas com deficiência. Eu já mencionei o TDAH e os transtornos motores, mas posso mencionar transtornos da comunicação, posso mencionar transtornos de aprendizagem, posso mencionar nesse grupo do meio pessoas que estão vivendo alguma crise de pânico, alguma ansiedade, enfim, diversas dificuldades que vão afetar o aprendizado, mas que
não são pessoas consideradas deficientes. E o terceiro grupo, que são as pessoas deficientes, neste grupo incluídos os autistas, incluindo as deficiências intelectuais, incluindo a síndrome de Down, incluindo cadeirantes, incluindo portadores de deficiência visual, etc. Para fins de inclusão, para fins de homeschooling, para fins de estudo regular, para diversos fins, se a pessoa não compreende essa diferenciação, esses três grupos de estudantes com as suas necessidades, pode vir a cometer erros, e não somente erros pedagógicos, mas também erros na apreciação de questões administrativas e ou judiciais envolvendo questões legais, que é o caso do homeschooling, que é o caso da live. A criança pode ficar fora da escola. Parece absurdo, parece uma colocação desrazoável, mas ao final desse nosso bate-papo, desse nosso encontro, vocês vão compreender que diversas possibilidades, que em diversas situações há amparo legal para uma criança fora do ensino regular. Feita essa primeira preliminar de esclarecimento desses três grupamentos de pessoas, de estudantes, temos que lembrar também, eu acho bem interessante nós lembrarmos, que o ensino regular obrigatório, ele vai para os estudantes de 4 a 17 anos, passando pela educação infantil, passando pelo fundamental, passando pelo ensino médio. Então, o ensino obrigatório na educação regular, para nós raciocinarmos sobre homeschooling, ele está inserido nessa faixa etária e está inserido nesses grupamentos estudantis que eu estou relembrando com vocês. A criança, obrigatoriamente, a partir de 4 anos, tem que ser, em linhas gerais, matriculadas na escola e lá ficar até os 17 anos. Claro que existem situações excepcionais, com estudantes até no ensino fundamental com idades superiores a 17 anos, eu sei disso, mas não é o foco dessa live. Como também nós todos sabemos que abaixo dos 4 anos, nas pré-creches, nas creches, enfim, chamem como quiser, agora me fugiu o nome, as crianças podem vir também a estar matriculadas e estudando, mas não é um ensino obrigatório. Feito esses dois esclarecimentos, vamos falar em linhas gerais do homeschooling para essa população que eu mencionei, que não tem nenhuma necessidade especial, que não é um TDAH, que não está sofrendo de ansiedade, que não é um deficiente. Então, para essa população entre 4 e 17 anos, que, segundo a nossa Constituição, deve estar obrigatoriamente matriculada no ensino regular, nós não temos regulamentado por uma lei o homeschooling. No Brasil, óbvio que existem em diversos outros países, aproximadamente 60, isso é muito, inclusive, mas no Brasil não existe uma lei federal regulamentando o homeschooling, o ensino domiciliar, de forma expressa. Existe projeto de lei tramitando que, ao meu ver, nos próximos anos não será aprovado. Não se trata de aquilo que eu desejo, não se trata daquilo que eu concordo ou discordo, mas sim de uma opinião profissional. Mas, enfim, existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para regulamentar o homeschooling. Inclusive, esse projeto, se ele for aprovado, ele vai inserir e alterar alguns dispositivos em codificações legislativas federais, o ECA, a LDB, mas hoje no Brasil nós não temos o homeschooling regulamentado. Poxa, Diogo, mas eu já ouvi dizer, eu já li, eu já enfrentei uma situação
onde no estado de Santa Catarina ou na cidade de Florianópolis, enfim, tem uma legislação regional sobre homeschooling. No município de Vitória tem uma legislação regional sobre homeschooling. Vejam, qualquer legislação sobre homeschooling no âmbito municipal, estadual ou do Distrito Federal é considerada inconstitucional pelo STF. O Judiciário não acolheu, não acolhe regulamentação de homeschooling por meio de legislação regional, estados, Distrito Federal e município. Beleza? Então, o que acontece quando existe uma legislação regional e essa briga vai para o Judiciário? Eu não posso afirmar o que vai acontecer. Eu posso afirmar o que já aconteceu em precedentes anteriores. Como eu posso afirmar também, melhor dizendo, como eu posso supor, né, com base na minha experiência, com base no meu conhecimento legal e educacional, de que não vai dar certo. De que provavelmente um magistrado não vai acolher, que provavelmente um tribunal não vai julgar procedente um apelo e por aí nós vamos. Porque o entendimento do STF é que o homeschooling não pode ser legislado, regulamentado, autorizado o seu funcionamento por meio de legislação regional, novamente, municipal, Distrito Federal ou estadual. Bem, por outro lado, meus amigos, não existe lei que proíba o homeschooling no âmbito federal. Não existe a permissão, mas também não existe a proibição. Lembrando para quem está chegando agora ou para quem está se perdendo no meu raciocínio, que eu estou falando de homeschooling em linhas gerais e que eu dividi as populações estudantis em 3 grupos: os deficientes, aqueles que não são deficientes como o TDAH, mas têm as suas dificuldades, e aqueles que só têm dificuldades regulares, comuns ali do ensino da sua faixa etária na escola que ele está. E é para essa população que não é deficiente, que não se enquadra também no grupamento do meio, ou seja, não tem dificuldade alguma, é que eu estou falando desse homeschooling num primeiro momento. Então, nós não temos uma regulamentação, lembrando que regulamentações regionais não são válidas, segundo o entendimento do STF, mas também não temos proibição. Nossa, Diogo, mas é confuso. Sim, é confuso. Coisas do Brasil. Temos diversas normas constitucionais previstas que não têm eficácia imediata, que não têm aplicação imediata, porque dependem de regulamentação infraconstitucional, por exemplo, envolvendo diversos outros assuntos. Mas voltando para a ideia do homeschooling, se nós não temos proibição, mas também não temos a permissão, como que fica? Bem, nós temos que, nesse caso, ir na Constituição, no artigo 227, principalmente na Constituição, que traz a ideia de que a família tem o dever, o direito de educar o seu filho. E esse artigo 227, ele não fala de nenhuma situação que envolva em uma escola. E é com base nesse artigo 227 e também com base no artigo, salvo engano, 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é exatamente aquele documento pós-Segunda Guerra Mundial, de 1948, e com base em outros dispositivos do Código Civil, com base em outros dispositivos internacionais, até fazendo analogia às legislações onde o homeschooling é praticado legalmente, Uruguai, Estados Unidos, etc., é que muitas pessoas defendem juridicamente a prática do homeschooling, inclusive em juízo. Eu tenho um filho, hipoteticamente, esse filho não tem um TDAH, não tem uma dislexia, não é TEA, e eu não quero que ele estude na escola regular. Eu embaso a minha ideia no artigo 227 da Constituição, embaso no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, embaso em outras normativas e vou discutir.
Óbvio que se isso for discutido no âmbito do conselho tutelar, se isso for discutido no judiciário, qual é a maior preocupação de um conselheiro tutelar? Qual é a maior preocupação de um membro do Ministério Público? Qual é a maior preocupação de um magistrado? Não é exatamente com o homeschooling. As preocupações, elas estão principalmente na exploração infantil. Seu filho não tá estudando, ele tem 12 anos, ele deveria estar no 6º ano, salvo engano é 6º ano, 12 anos mais ou menos, né? Ele deveria estar no 6º ano, mas ele está trabalhando. Essa é a preocupação. Seu filho não está estudando, mas você está explorando sexualmente, ele está pedindo esmola no sinal. São essas preocupações. Seu filho não está estudando e ele está abandonado dentro da sua casa com a cara no tablet. Seu filho não está estudando e está usando drogas com 12, 13 anos, está fumando cigarro eletrônico, aspas, né? Esses dias caminhando aqui no condomínio eu vi uns rapazinhos, uns garotinhos ali entre 12 e 14 anos fumando cigarro eletrônico. Mas não tem nada a ver com homeschooling, essa é só minha indignação, eu preciso desabafar com alguém sobre isso, fecha aspas. Mas a questão é, então, a preocupação das autoridades, num primeiro momento, com uma família que tem um filho que não está matriculado numa escola regular e está fazendo homeschooling de maneira correta pedagogicamente ou não, não são nem as questões pedagógicas. É o que você está fazendo com essa criança nesse horário que ele deveria estar na escola. Bem, imaginando que essas questões foram superadas, que ele não está sendo explorado de nenhuma maneira, aí as autoridades passam a examinar as questões pedagógicas. As questões pedagógicas desse ensino domiciliar que você, enquanto pai, optou por fazer com esse seu filho, hipoteticamente de 12, 13 anos, sem que ele tenha um TDAH, sem que ele tenha uma dislexia, sem que ele seja autista, sem que ele tenha qualquer outra deficiência. Bem, então, passando para as questões pedagógicas, lembrando que esse homeschooling não é regulamentado, mas também não é proibido, se você segue alguns parâmetros, algumas diretrizes do projeto de lei, se você ou sua esposa tem capacidade pedagógica de ensinar essa criança, ou se você está pagando profissionais para isso, se você está ensinando essa criança as disciplinas que são obrigatórias para essa faixa etária, operações matemáticas, inglês, se essa criança está fazendo atividades físicas, enfim, se ela está fazendo, embora fora da escola, tudo aquilo que ela estaria fazendo na escola, de uma maneira mais individualizada e com qualidade, mesmo que ela não esteja matriculada em uma escola, você está fazendo com o seu filho um homeschooling que é positivo. Não tem amparo legal, mas ele é positivo. Você não está violando o ECA em diversas partes. Você não está violando o Código Penal em diversas partes. Claro que isso é subjetivo, porque o ECA vai dizer para você assim, mas esse seu filho tem que estar matriculado numa escola regular. Boa noite, Paraíba. Claro que o Código Penal vai dizer para você assim, tem um crime chamado no Código Penal que é abandono intelectual. Vai dizer para você assim, mas você, sem justa causa, não está com seu filho matriculado. Então, no direito, é meio que questão de interpretação. Você vai argumentar, o homeschooling não é proibido, só não está regulamentado, e eu estou ensinando tudo que essa criança precisa, eu estou amparado no 227 da Constituição, eu estou garantindo a ele todos os conhecimentos necessários à faixa etária, até com uma qualidade melhor. Estão aqui as comprovações, estão aqui os relatórios, estão aqui as avaliações. Está tudo sendo garantido a essa criança. Ela tem exames de saúde periódico, ela vai ao dentista, ela toma suas vacinas, porque é todo um conjunto que a escola olha, se vocês ou algum de vocês não sabem. A escola tem a obrigação de olhar se a criança chega machucada, tem a obrigação de questionar os pais questões de vacina. E aqui eu não estou falando de questões políticas, que tem que vacinar obrigatório de Covid, não é nada disso. Eu estou falando daqueles
daquelas questões tradicionais, com tantos anos tem aquela vacina, com tantos anos tem a outra vacina, a criança não pode ter lesão. Então assim, eu estou falando de um conjunto geral. Então se você garante a essa criança tudo que ela estaria tendo na escola, com exceção dela estar lá, você está fazendo um homeschooling, que não é regulamentado no Brasil, mas não é proibido. E o ensino domiciliar, ele é amparado pela Constituição, no artigo 227. Terão colegas, terão pessoas do direito que vão dizer que não. Mas eu digo que sim. E um determinado ministro do STF em um determinado precedente também já disse que sim. Então, percebam que, para esse grupamento de pessoas que não têm necessidades especiais, que não são deficientes, o aceite do homeschooling ele é mais difícil porque nós temos uma gama de legislações gerais que obrigam a criança entre 4 e 17 anos a estar na escola. Por outro lado, existe o amparo constitucional, existe o amparo de um tratado de direito internacional ratificado pelo Brasil. Então, é uma briga de cachorro grande muito grande, é uma briga boa juridicamente, ruim para quem briga, claro, mas juridicamente interessante. Que terão chances de ganhar e de perder, e é o pai sendo obrigado a matricular o filho na escola, que é o que normalmente acontece. Nós temos aí aproximadamente, segundo dados das associações das áreas de homeschooling, 30 mil estudantes, então famílias e 70 mil estudantes praticando homeschooling no Brasil. E quando acontece algum problema envolvendo uma família dessa, se o conselho tutelar chega e não percebe nenhuma exploração, nenhuma agressão, apenas a irregularidade da criança não estar na escola, o conselho não vai levantar a hipótese, vai perder a guarda, é isso e aquilo, não. Olha, tem que oficiar o Ministério Público, eu preciso que você matricule esse menino, enfim. Aí você vai contratar advogado se quiser e vai brigar, ou vai aceitar a decisão do conselho e matricular seu filho na escola. Ponto. Ponto. Como você pode antecipadamente ajuizar uma ação cautelar para garantir que seu filho continue fazendo homeschooling e quando uma autoridade administrativa chegar na sua casa, você tem ali uma decisão de um juiz que te autorizou. É claro que o juiz pode negar. Por isso que tem muita gente que prefere ficar calado. Já que, não cometendo nenhuma infração grave contra a criança, não explorando, não tem risco de perder guarda. Pode vir a ser processado criminalmente pelo crime de abandono intelectual, sem justa causa. Mas pode ser que o Ministério Público entenda, que o juiz entenda, que embora essa criança não esteja na escola regular, ela não está abandonada intelectualmente, porque ela está recebendo todos os conhecimentos necessários, todos os estudos, etc., só que ela não está na escola. Bem, ultrapassada essa população, caso alguém tenha alguma dúvida sobre homeschooling em linhas gerais, a hora é essa. Aproveita que eu vou tomar uma água. Ultrapassada essas questões de homeschooling em linhas gerais, tá? Refrescando a memória, fazendo uma singela, um singelo sumário aqui, né? Um singelo lembrete. Homeschooling não é proibido e não é autorizado. E estados, municípios e Distrito Federal, segundo decisão do STF, não podem legislar sobre homeschooling. Tem que vir por lei federal e nós temos um projeto de lei tramitando que ainda não autoriza. Falando de Brasil, claro, óbvio. Bem, já para essa segunda população, que não são deficientes, mas são pessoas que por alguma razão definitiva ou transitória estão com dificuldade de frequentar a escola, estão com dificuldades na escola, o entendimento, a fundamentação legal, ela começa a ampliar. Mas antes, vamos raciocinar um pouco. O que aconteceu na época do Covid? Claro, aconteceram muitas coisas, mas escolas fecharam. Escolas fecharam e foi instaurada uma modalidade de ensino, homeschooling. Por quê? As escolas davam aula
online e as crianças estudavam em casa com os pais. Alguns tinham professores, madrinhas, avós, irmão mais velho, mas as crianças não estavam indo para a escola. Isso é o ensino domiciliar. E foi autorizado excepcionalmente. Então, essa questão excepcional do Covid, eu estou chamando a atenção dela para vocês entenderem que mesmo para os alunos que não são deficientes, que é o terceiro grupo de estudantes, nós temos situações excepcionais envolvendo. E cada caso vai ser um caso. Como foi o caso do Covid, numa determinada época. Então vamos imaginar uma criança que está internada por alguma razão. Não quero falar muito de quais razões seriam, mas uma doença, etc. A criança está internada, ela ficou internada por 6 meses. Um exemplo hipotético. O que acontece com essa criança? Ela é reprovada? Não, ela não é reprovada. Desde que haja documentação médica, haja comprovação de que ela não pode ir para a escola para justificar as suas ausências. A escola vai ser obrigada a adaptar essas avaliações vão ser feitas no hospital, em casa ou online. Notas deverão ser repetidas. Então, existem situações excepcionais, mesmo não envolvendo crianças deficientes, que o ensino domiciliar, ele é autorizado. Poxa, Diogo, mas isso não é o homeschooling tradicional, estou chegando agora. Sim, o homeschooling tradicional eu falei agora há pouco. Eu dividi a população em 3 grupamentos. Só que isso que eu estou falando agora não deixa de ser uma modalidade de ensino domiciliar. Não deixa de ser homeschooling para uma situação excepcional. Uma criança que está em pânico, que não consegue ir à escola, isso devidamente diagnosticado, comprovado, o que vocês acham que vai acontecer com ela? Ela vai fazer ensino domiciliar. Legalmente amparada. Legalmente amparada. Então, quando nós vamos abordar algum assunto, inclusive homeschooling, é preciso que a gente tenha uma cabeça aberta. Senão, vamos ficar presos a informações muito restritas. Isso é muito ruim. Pode ser que você queira uma outra coisa a mais, pode ser que você tenha uma necessidade especial, que é por isso que eu estou aqui. Necessidade especial na sua vida, né? No seu contexto. Bem, continuando o nosso raciocínio nesse segundo grupamento de pessoas que não são deficientes, mas têm alguma necessidade específica. Mas antes vamos abrir uma aspas novamente. Quando falamos de educação regular, nós estamos falando de estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, não necessariamente com ensino tradicional. Vou explicar. Nós temos no Brasil escolas internacionais, canadenses, escolas bilíngues. E eu não estou dizendo que essas escolas estão ilegais. Não estou falando isso, não é isso. Mas elas têm um método, uma linha de trabalho diferente. Elas têm uma dedicação a conteúdos diferentes de escolas mais tradicionais. O que isso tem a ver com homeschooling? Calma, vou chegar lá. E uma dessas escolas que eu mais gosto, com métodos diferentes dos tradicionais, não necessariamente uma escola bilíngue, não necessariamente uma escola canadense, são as escolas que utilizam o método Montessori. Ou escolas que fazem um misto. Aqui em Goiânia tem uma escola bem legal, que as crianças, mesmo no fundamental, elas têm muita liberdade, elas lidam com horta, com diversas coisas, que não são todas as escolas que têm isso. Bem, mas a Montessori, ela, para começo de conversa, ela não tem provas. São avaliações periódicas, conforme o desempenho da criança nas atividades diárias. Elas não têm série, 7º, 8º ano. São grupamentos de grupo de 3, né? Crianças de 7, 8, 9 anos estão na mesma sala. Algo assim. Algo assim.
E na hora de levar essa documentação para o MEC, essa documentação é adaptada. O projeto pedagógico é aprovado, óbvio, né? Mas na hora de levar isso para a Secretaria de Educação, quando eu falo MEC, é descentralizando o MEC para a Secretaria de Educação. Então, quando isso é levado para a Secretaria de Educação, isso é adaptado, né? As notas são adaptadas como uma criança, como se a criança fizesse provas bimestrais, trimestrais, por exemplo. Então, partindo desse raciocínio meu de ensino flexibilizado, forma de ensinar flexibilizada nas instituições de ensino, é que eu volto para o homeschooling. É que eu volto para o nosso tema. O que acontece nas casas, o que acontece fora das casas, o que acontece em escolas de robótica, programação, de idioma, de matemática digital, de tantas outras atividades extras que muitas crianças não têm acesso na escola, mas que são atividades, são conteúdos que a LDB contempla, que a BNCC contempla, estão ali estão sendo ensinados, estão sendo aprendidos. Esse é o ponto. E eu não vejo pessoas falando disso, eu não vejo advogados colocando isso nas suas petições, eu não vejo isso nas sentenças. Como eu disse, a preocupação com o homeschooling para quem é contra ou para as autoridades que precisam fiscalizar são diversas. Primeiras, essa criança está sendo explorada, sofrendo violência, etc. Não, passamos disso. Essa criança está aprendendo os conteúdos que são adequados para a faixa etária dela, numa Montessori, numa escola canadense, numa escola tradicional regular, numa escola que a criança anda descalço ou em casa? Está. Então, Então, essa criança está tendo carga horária e conteúdos adequados e não está sofrendo exploração, agressões. E esses conteúdos adequados estão sendo ensinados profissionais adequados. Que pode ser o pai, que pode ser o professor particular, pode ser o tio da robótica, enfim. Então, nós temos que encarar o homeschooling de diversas maneiras. Por isso tem um projeto de lei que traz alguns requisitos. Não todos que eu estou levantando aqui, mas traz. Mas enquanto esse projeto não vira lei, é sobre essa ótica que a gente tem que raciocinar. Qual é o prejuízo que essa criança está tendo por estar estudando em casa? E aqui eu estou falando da criança que tem as suas necessidades especiais, mas não é deficiente. Mas também posso falar das crianças que não são TDAH, que não têm dislexia, que não têm dificuldade nenhuma na escola, que os pais apenas optaram pelo homeschooling. É isso que a gente tem que abrir a cabeça para convencer legislador ou para não convencer, depende do seu ponto de vista, para defender o seu ponto de vista junto a conselho tutelar, autoridades judiciais. Porque imagine uma criança imperativa com TDAH numa escola regular. O tanto que ela sofre. E TDAH não é deficiência ainda. O tanto que ela, embora seja um transtorno do neurodesenvolvimento. E aqui eu estou falando de TDAH sozinho, eu não estou falando de uma criança autista que também tem TDAH. Porque se ela é autista, ela é deficiente. Tendo outra comorbidade ou não. Então imagina uma criança TDAH imperativa, com toque, com tique, que continua sem ser deficiente. TDAH, imperativa, toque, tique, continua sem ser deficiente. Com dislexia, continua sem ser deficiente. Ela está acumulando esse monte de dificuldade, esse monte de transtorno motor, de transtorno do neurodesenvolvimento, não é deficiente, e numa escola tradicional. Haja adaptação, meu amigo. Haja professor qualificado. Haja adaptação na avaliação, haja adaptação na carga horária, haja adaptação onde ela vai sentar, haja adaptação no número de intervalos que ela vai ter que ter a mais que uma criança que consegue ficar quieta ali. Haja medicação que vai ter que inserir nessa criança.
haja reuniões com os pais, haja um monte de gente sem entender o que está acontecendo que pode ser feito. É sobre isso. Agora, se uma criança dessa vai para o ensino Montessori, que é mais livre, ela vai ficar melhor. Se uma criança dessa estuda em casa, ela vai ficar melhor. Eu não tenho dúvidas. E eu tenho certeza que muitos de vocês não têm dúvidas. Vocês podem estar se perguntando, licença. Diogo, eu não ouvi você dizer nada sobre a socialização dela na escola, que é tão importante para todas as crianças. E é. Só que essa socialização ela pode ser substituída nas aulas extras, na aula de judô, no condomínio, com os primos. Cada realidade é uma. Cada realidade é uma. Então, na metodologia natural, que eu não sei exatamente o que você quis dizer, explica para mim melhor, mas eu imagino que seja algo assim, né, mais de Montessori ali e tal. Desculpa não ter entendido, por favor, explique. Mas sim. Então, é isso que eu quero que vocês abram a cabeça. Não é? Cada caso é um caso. Cada realidade de uma família é uma realidade de uma família. Cada estudante é único. E muitas vezes não vai existir medicação, terapia, acompanhante especializado, inclusão, escola maleável que vai dar jeito numa criança. E pode gerar numa criança dessa pânico, ansiedade, depressão, porque ela não está conseguindo se satisfazer, não está conseguindo compreender, não está conseguindo entender. É sobre isso. É sobre isso. Homeschooling é sobre isso. Não é só para agradar a necessidade dos pais. Claro que os pais têm esse direito, amparado pelo Código Civil, amparado pela Constituição, de escolhas pedagógicas. Tanto é que o homeschooling não é proibido. Nós temos um projeto de lei tramitando para regulamentar o homeschooling e não temos um projeto de lei tramitando para proibi-lo. E o STF já entendeu. Homeschooling é amparado constitucionalmente, só precisa de lei infraconstitucional para regulamentá-lo. O STF já entendeu. Ensino domiciliar é possível, em um determinado caso do Rio Grande do Sul. Então, é isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos abrir a cabeça, concordando ou discordando. Em momento algum, a minha fala é de tentar lhe convencer ou induzir a concordar com o que eu estou dizendo, a acreditar no homeschooling, nada disso. Apenas de olhar de uma maneira diferente para poder continuar discordando, ou para mudar de opinião e concordar, ou para mudar de opinião e discordar e você concordava, e está tudo bem para mim. Aqui não há nenhuma fala persuasiva de tentar convencê-lo de algo. Eu não ganho dinheiro com homeschooling, não ganho dinheiro com escola regular, então para mim tanto faz. Aqui a questão é informação. Abrir o raciocínio para essa ideia do homeschooling, também na perspectiva legal, claro, lógico. Que é o que eu estou fazendo. Perspectivas legais, mas também pedagógicas. Legais, mas também pedagógicas. E sem preocupação de estar agradando fulano ou beltrano. Porque essa preocupação, ela não me pertence, tá? Bem, agora vamos finalmente para o grupamento. Licença, preciso tomar água. Desculpem. Para o grupamento. Agora, mas antes eu vou ler aqui a Jack me respondeu. Obrigado por ter me respondido. Proposta pedagógica baseada em se promover ciência de responsabilidade, senso cooperativo. Sim, claro. Essa questão de método natural é muito interessante, é muito importante para crianças que têm mais dificuldade, né? Eu acho que é isso que você quis dizer. E agradeço a sua contribuição. Antes de eu passar por terceiro grupamento, teve uma pergunta aqui acima que eu vou voltar nela só para ler rapidão. E aí eu vou passar por terceiro grupamento, que são as pessoas com deficiência, que eu acho que é o que mais interessa a vocês, já vista que o perfil da Michelle é um perfil voltado para
pessoas autistas, para as questões neurodivergentes e por aí nós vamos. Deixa eu ver se eu acho a pergunta. Achei. Não sei se é pergunta ou se é comentário. Sobre um espaço pedagógico pós-escola, mães querendo tirar a criança da escola e deixar no espaço, pois recebem atenção individualizada. Quais prejuízos para o espaço se receber? Quais prejuízos para o espaço se receber? Bem, eu não entendi bem, mas com base naquilo que eu entendi, tá? Depende de que grupamento são essas crianças, são crianças deficientes ou não, são crianças autistas ou não, são crianças, por exemplo, com dislexia ou não, e que tipo de espaço é esse, né? E qual a faixa etária dessas crianças? Eu vou tirar uma criança da escola regular com 7 anos, com 4, com 5, por exemplo. Se a criança está com 4 anos, ela ainda está na educação infantil ali, brincando com massinha, tal, desenhando letrinha. Então, talvez ela sair ali da escola regular e ir para uma brinquedoteca onde tem instrutores qualificados, que é perto do trabalho da mãe, não seja tão prejudicial. Agora, se a criança está lá no 4º ano aprendendo operações aritméticas e vai para um espaço onde não vai aprender operações aritméticas, e aí não aprende operações aritméticas nesse espaço de maneira nenhuma, seja de forma natural, seja de forma Montessori, enfim, seja usando a análise do comportamento, aí é prejudicial, tá? Porque em todo momento que eu estou aqui falando, eu estou defendendo a ideia da aprendizagem continuar. A ideia da aprendizagem ser mais adaptada, mais flexível e mais individualizada à medida que a criança precisa. Ou mais contextualizada com a realidade da família, do que a família acredita. Haja vista que tem amparo legal para isso na Constituição, no artigo 227. As pessoas gostando ou não. Uma coisa é a gente opinar e tudo bem, e outra coisa é a gente não reconhecer que existe amparo legal. Então, existe o amparo legal. E é isso. Bem, espero ter respondido a pergunta, eu não entendi muito bem. Seguindo, para nós fecharmos esse bate-papo. Agora vamos falar das pessoas com deficiência. Vamos falar dos autistas, por exemplo. E aqui eu faço questão de pegar meu celular. Se vocês quiserem, vão aí no artigo 208 da Constituição. E para quem quiser, se puder, quiser copiar o artigo e colacionar aqui, o artigo 208 da Constituição. Porque eu já começo de cima para baixo, eu já começo da Constituição para baixo. Bem, deixa eu achar aqui. Achei. Artigo 208 da Constituição, que eu faço questão de ler, que é o meu principal argumento para o homeschooling para as pessoas com deficiência. É o meu argumento. Para mim, esse argumento é insuperável. Mas, enfim, vocês tirem as suas próprias conclusões. Artigo 208 da Constituição. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Tem diversos incisos nesse artigo 208 da Constituição. Bem, aí nós vamos ao inciso 3, está em romano. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, essa é a primeira parte do dispositivo do inciso 3, ou seja, atendimento especializado, PEI, adaptações necessárias, AEE, acompanhante especializado previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, atendente educacional especializado previsto no artigo 3º da Lei 12.764 quando o estudante for autista, enfim, atendimento especializado. Continuando a segunda parte do inciso 3 desse artigo 208 da Constituição, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso está escrito no ECA, replicado no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. Isso está replicado na LDB. Então, de novo, artigo 208 da Constituição. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Eu não sei o que vocês entendem de preferencialmente, mas para mim, preferencialmente não é obrigatoriamente. Então, por mais que a Constituição traga um dispositivo anterior, que é obrigatória a presença do estudante a partir de 4 anos na rede regular, nesse dispositivo anterior, ele não faz menção aos deficientes.
essa obrigação de criança na rede regular a partir de 4 anos não é para os deficientes. Para os deficientes não existe a obrigação absoluta de estar no ensino regular. Isso eu estou afirmando enquanto advogado, isso não é opinião. Isso aqui é um parecer jurídico, público, verbal, gratuito, que ficará gravado, sob pena de responsabilidade de sanções legais junto à OAB do Rio de Janeiro, onde eu mantenho a minha inscrição regular e ativa. Percebam a responsabilidade das minhas palavras, não é uma opinião. Eu estou afirmando. Se o artigo 208 da Constituição deixa bem claro, sem brecha para interpretações diversas, ao meu ver, salvo respeitando outro juízo de valor, desde que fundamentado juridicamente. Diz bem claro, que preferencialmente e não obrigatoriamente. Então, veja, preferencialmente na rede regular de ensino. Poxa, Diogo, mas não está falando de homeschooling aí. Beleza? Ok. Mas é preferencialmente na rede regular de ensino. Se eu, enquanto pai, entendo que na rede regular de ensino não é bom para ele, autista, por mais que seja obrigação do Estado fazer todas as adaptações que ele, autista, precisar, por mais que a escola seja obrigada a fazer todas as adaptações que ele, autista, precisar, nós sabemos que isso não acontece muitas vezes. Ou quando acontece, não acontece de forma adequada. Posso responsabilizar o Estado? Posso, danos morais, danos materiais. Posso entrar com uma ação para obrigar o Estado? Posso, o processo pode se resolver, pode demorar. Posso entrar com uma medida liminar contra uma escola? Posso, tudo isso. Mas isso pode demorar, eu posso ganhar, eu posso perder. As medidas que forem que forem determinadas pelo juiz podem não ser integralmente satisfatórias. Outros problemas posteriores ao ganho de causa podem surgir. Então, ao meu ver, quando o artigo 208, inciso 3, traz preferencialmente na rede regular, significa que se não for bom para essa criança deficiente, ela pode estar fora da rede regular. O que não pode acontecer é ela estar fora da rede regular por discriminação. Muito obrigado, Silveira. Por discriminação. Isso, Convenção de Salamanca veda, Convenção dos Direitos Internacionais veda, Constituição veda, Código Civil veda, Código Penal veda, ECA veda, Lei dos Autistas veda, Estatuto da Pessoa com Deficiência veda, beleza. Seu filho não tem vaga porque ele é autista, discriminação, crime, processo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ser mais vantajoso para a criança ele não estar na rede regular. E isso tem demais, muito mais do que vocês imaginam. Até para crianças que não são deficientes. Às vezes a escola regular não é interessante para ela, temporariamente pelo menos. Mas voltando para o grupamento de pessoas deficientes. O amparo constitucional, para mim, do artigo 208, inciso 3, ele não deixa brecha para dúvidas. Se eu tenho seu filho deficiente, você coloca ele na escola se você quiser. Se você não quiser, você não coloca. O que não significa que você não pode deixar de colocá-lo, porque você mesmo está o discriminando. Enquanto pai, você está sendo capacitista. O que não significa que você está aceitando pacificamente uma discriminação na escola e deixando seu filho sem estudo. Também não é isso. Você está optando pela não matrícula do seu filho numa escola regular porque não é bom para ele. Não é porque não é bom para a escola. Não é porque não é feio para você. É porque não é bom para ele. E isso você, enquanto pai ou mãe, demais responsáveis legais,
tem amparo legal no artigo 208.3 da Constituição e artigo 227 da Constituição. E daí para baixo. No ECA tem dispositivo igual, na LDB tem dispositivo igual. E eu não tenho medo de afirmar isso. Não tenho medo que esse argumento for utilizado da maneira correta junto a uma autoridade, ao Ministério Público, ao Judiciário. Não tem como errar. A não ser que aconteça um terremoto. Porque o amparo é constitucional. Por outro lado, o que você precisa em contrapartida fazer? Ok. Escola regular não é lugar para o seu filho. Por quê? Me prova. Porque você é pai? Você está dizendo isso? Então me prova. Não, tá aqui, ó. Laudo médico, laudo... Opa, mexi no celular, desculpem, vocês foram lá e voltaram. Retomando. Está aqui, laudo médico, laudos médicos, está aqui, ó, recomendações pedagógicas de educadores, está aqui, ó, relatório de psicopedagogo, relatório de fono, avaliação do analista do comportamento, avaliação neuropsicológica, recomendação do psicólogo, e desce a lenha. Prova documental, não é a sua simples opinião. Está aqui, ó. Meu filho nem verbal é. Existem dispositivos infraconstitucionais que obrigam a escola a implementar comunicação alternativa. Alguém de vocês que está nessa live, ou que vai assistir posteriormente, ou que estava assistindo, conhece escolas que implantam comunicações alternativas de forma adequada? Posso dormir, acordar amanhã e esperar alguém me dizer que conhece alguma? Porque assim, serão poucas. Serão poucas. Uma pena, lamento. Procura seus direitos. Depois me manda um direct lá no Diogo, muito além do direito, no meu perfil, que a gente conversa. São poucas. E aquelas que implantam meios alternativos ou aumentativos de comunicação, que é a obrigação das escolas, tem previsão em lei, às vezes implantam para inglês ver. E seu filho não é verbal, cara pálida. As escolas são obrigadas a ensinar Libras, a ter professores preparados para Libras. Oi. Se eu não fiz enganado, isso aqui é um oi, eu acho, né? Em Libras, acho que é. Então assim, oi. Posso estar errado, desculpe se eu estiver errado, não se ofendam. Estou só me expressando, eu sou muito assim. Bem, então a questão é essa. Ah, mas meu filho não é autista severo, não é nível 3. Então será que mesmo assim eu posso argumentar? Sim. Seu filho pode ser nível 1 e não conseguir frequentar uma escola. Seu filho pode ser moderado, nível 2, de suporte, chamem como quiser. E ele produzir muito melhor em casa, ele produzir muito melhor em atividades extras, em aulas online. Hoje nós temos escolas online internacionais que você pode utilizar. Tem muitas ferramentas de ensino, aplicativos, aulas online, pais preparados, professores particulares, aulas extras de robótica, de programação, de matemática digital, de informática, atividades físicas, natação, judô, futebol, basquete, interação social no condomínio, interação social na festa, interação social nessas atividades extras, interação social no seio familiar, interação social nas atividades diárias, você levar filho. Não é tão prejudicial quanto parece seu filho estar fora da escola, concordam? Se ele for deficiente e se na escola ele não estiver rendendo nada. Crianças autistas têm dificuldade de sono. E no Brasil, o horário com crianças, com estudantes, aí não importa se é deficiente ou não, porque é uma questão de saúde, é uma questão biológica, que muitos profissionais, inclusive, batem nisso. Tem que acordar às 6 horas da manhã, dorme 10, acorda às 6, não dorme direito, prejudica desenvolvimento, neurônio, um monte de coisa. E aqui eu não estou falando nem de deficiente, estou falando de todo mundo que dorme menos do que precisa, porque tem que chegar na escola às 7 horas da manhã, 7h30, 6h40, sei lá. Então assim, imagina para um autista. Então se você comprova todas essas questões, que a escola não é benéfica para ele, mesmo com todas as adaptações, amparado no 208 e no 227, você tem alguma dúvida que seu filho pode estar fora da rede regular? Consulte seu advogado.
Leia a Constituição. Mas eu, sinceramente, não tenho dúvida. Assino qualquer documento dessa natureza com essa afirmação. Destacando a minha OAB. Faz questão. Então, a questão é essa. Ah, Diogo, ok. Eu não levei o meu filho deficiente para a escola regular, eu comprovei em termos de saúde que é prejudicial para ele, eu comprovei que as questões pedagógicas não serão tão positivas para ele, e agora? Não, e agora você tem que dar o que você diz que ele precisa, fora da escola. Né? Então agora você tem que dar. Então ele tem um hiperfoco em idiomas, então ele tem que estar matriculado em um monte de escola de idioma, né? Ele tem hiperfoco em música, ele tem que estar aprendendo a tocar um monte de instrumento. Além dos conteúdos obrigatórios, uma matemática do jeito dele, o português do jeito dele, as ciências do jeito dele, a biologia, a história do jeito dele. Até porque quando falamos de autistas, né, que muitas vezes estão ali nas séries de acordo com a sua faixa etária, por questões de pares, por questões de pareamento, por questões de desenvolvimento sexual, desenvolvimento para não ficar muito infantilizado, etc. Nós podemos estar falando de um autista de 10 anos com idade mental de 5 anos. Ele está com 10 anos, está ali no 4º ano, mas ele tem cabeça de uma criança de 5. Será que isso é tão benéfico para ele? Pode ser, pode não ser, cada caso é um caso. Não tem fórmula matemática para isso, não é? E às vezes a criança está na escola regular para agradar os pais, porque os pais não querem aceitar que a criança poderia estar numa PAI, numa Pestalosa, ou estudando em casa. Ou porque os pais não têm estrutura para levar essa criança para casa, ok? Não estou julgando ninguém. Não quero julgar ninguém. Só estou informando. Mas, havendo a possibilidade, havendo essa conscientização de que a escola regular não é favorável para o seu filho, o que ele está fazendo lá? Mas enfim, então, voltando, eu tenho que fornecer para ele o que ele, já te respondo, tá? O que ele precisa. O que eu disse e comprovei que é melhor para ele. E aí nós estamos falando de quê? Homeschooling. Homeschooling, ensino domiciliar. Eu, Diogo, defendo que homeschooling, ensino domiciliar para pessoas com deficiência, ele não é só regulamentado no Brasil, não. Ele é regulamentado pelo ECA, ele é regulamentado pela LDB, ele é previsto na própria Constituição. Só não está lá com esse nome. Mas existe alguma lei, algum dispositivo que fale assim para mim: seu filho deficiente é preferencialmente na escola regular, ou na PAI, ou na Pestalosa, ou numa escola de educação especial? Existe isso escrito em algum lugar? Não. Existe preferencialmente na escola regular ou fora dela. Agora, fora dela é o quê? Está fora dela da escola regular porque eu comprovei que a escola regular não é boa para ele, e comprovei o que é bom para ele, e estou comprovando que estou dando para ele o que é melhor fora da escola regular, por meio de homeschooling. Lembrando que homeschooling, alguns autores que defendem a ideia do homeschooling na década de 70, 60, defendem o homeschooling não só em casa, embora o nome leve a isso, né? Ensino em casa, mas não. Ensino fora da escola. Então, o homeschooling para pessoas deficientes, eu, Diogo, inscrito na OAB Rio de Janeiro, estou dizendo, afirmando, com todas as letras, vocês concordando ou discordando, e eu vou respeitar qualquer opinião, vocês gostando ou não gostando, e eu vou respeitar todo mundo, estou afirmando que pode. E compro qualquer briga dessa, com qualquer um. Porque os meus argumentos são constitucionais. Está no 208, está no 227. Sem mencionar leis infraconstitucionais que eu já mencionei nessa live um monte de vezes. E, enquanto pai, enquanto profissional, formação em outras áreas, inclusive na análise do comportamento, etc., eu afirmo que, esquecendo o jurídico, agora já é uma opinião minha, muito mais passível de discordância, inclusive, não é uma opinião jurídica,
eu afirmo que é muito melhor para muitas crianças deficientes estarem fora das escolas regulares. Me perdoem, mas é. Porque, gente, não dá, não tem logística de escola regular tradicional que funcione com 1 milhão de adaptações para muitos alunos deficientes, gente. Não dá. É humanamente impossível. Mesmo que a criança tenha acompanhante, mesmo que a criança tenha isso, tenha aquilo, é difícil pra caramba. A gente está falando de sensibilidade auditiva, a gente está falando de transtornos ou dificuldades alimentares, a gente está falando de questões motoras, de um possível TDAH agregado ao TEA, a gente está falando de TEA que não é por si só, não é moleza, mesmo nível 1 de suporte. Estamos falando de necessidade de entrar mais cedo, sair mais cedo, entrar mais tarde, perdão, sair mais cedo, de um cardápio mais diferenciado, que crianças vão perguntar por quê, de às vezes não aceitar um uniforme por causa da etiqueta ou por causa de um tecido, de crianças que estão ali frequentando a sua série conforme o seu tamanho, a sua idade, mas muitas vezes com prejuízo intelectual, com atraso intelectual significativo. É difícil pra caramba, tá? Não é fácil não. Quem trabalha com educação, quem trabalha com questões de terapia, quem tem filhos, sabe o que eu estou falando. Pode até não concordar com o homeschooling, pode até não concordar comigo, mas duvido que vai discordar das dificuldades. Muitas vezes insuperáveis. Aí é muito bonito ficar lá, não, estou brigando, estou entrando com ação, vou na delegacia, vou denunciar essa escola. É lindo, mas enquanto isso quem está se lascando é seu filho. É lindo, é seu paciente, é o filho do seu cliente. A briga é muito boa para o advogado, sustenta ele, advogado vive de briga, né? Adora o honorário, tem que adorar mesmo, a profissão dele, tá errado não. Quem tem que ter bom senso, além do advogado, é o cliente, é o pai da criança. Vale a pena brigar, se não vale. Se vale a pena deixar a criança lá enquanto briga. Vai ficar brigando a vida toda, sendo que a criança poderia estar ali recebendo coisas muito melhores. Às vezes a família paga uma escola particular, que custa tanto, e ela poderia pagar um monte de atividades durante a semana, ou o professor em casa, blá blá blá, e custaria muito menos se ela botar na ponta do lápis uma gasolina, enfim. Cada um se vira, vê aí a sua realidade. Eu estou passando informações, sugestões, opiniões e uma afirmação jurídica. Para mim, Diogo, só que isso nunca foi discutido dessa forma, até onde sei, com esses argumentos no judiciário. Foi discutido no STF, não foi discutido no Congresso, o projeto de lei que visa regulamentar o homeschooling não está com essas colocações, não tem discussão dessa maneira no STF, não tem discussão dessa maneira em lugar nenhum que eu tenha visto, pelo menos. Ninguém coloca dessa maneira. Para que eu estou discutindo se homeschooling é regularizado ou não, por lei infraconstitucional, se eu tenho a previsão constitucional, artigo 208, inciso 3, que eu quero mais? Quero mais que a Constituição? Né? Mas enfim, né? Cada um faz, entende, defende aquilo que acredita, e para mim está tudo bem, como eu sempre digo. Para mim está tudo bem. Todo mundo é livre para o seu livre convencimento, para a sua formação de opinião, e é isso. Mas que, para mim, homeschooling, de novo, pela milésima vez, tá chato já, né? É permitido para crianças deficientes? Para mim é. É claro, respeitando todas as outras questões que eu já mencionei. Não explorando a criança, dando o aprendizado que você está batendo no peito, dizendo que ela precisa, que a escola não vai dar. Não é? Porque não basta bater no peito. Escola não vai ajudar meu filho em nada e deixa ele em casa fazendo nada. Aí você está fazendo o quê? Violando ECA. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Não é isso que eu estou defendendo. Tá? Bem, antes de eu continuar, tem algumas colocações, continuar para a gente encerrar. Tem algumas colocações ou perguntas que eu vou tentar voltar em todas. Difícil mesmo, sim. Se eu não conseguir, me perdoem. Sei que prometi que responderia a todos, mas obrigado, não sei se eu consigo achar todo mundo aqui. Beleza. Só que os custos são todos dos pais, correto? Sim, homeschooling sim, boa pergunta. Tirou da escola, pai está bancando tudo, né? Pai ou Estado, porque o Estado tem que bancar. E se você entrar com uma ação dizendo que o Estado não está oferecendo a educação que seu filho precisa na escola regular, o Estado teria que bancar no homeschooling. Claro, mas seria uma decisão inédita judicial, mas tem fundamento. E pode demorar anos, né? Porque se a gente está falando de Estado, que é o Estado que é obrigado a bancar homeschooling, não uma escola, né?
Então, sim, aí é melhor os pais bancarem, terem essa questão para bancar ou ter tempo para cuidar do filho, né? Porque não é só bancar, né? É cuidar. Hoje muitos pais não têm tempo nem para fazer o dever de casa, o homework, que vem da escola regular, quem dirá implementar um homeschool. Então, é uma tocada diferente, né? Você levar o seu filho para diversas atividades, educar seu filho dentro de casa, mesmo com ajuda, é uma tocada diferente de você jogar ele lá na escola e buscar depois. Tô falando jogar de maneira descontraída, tá, pessoal? Ninguém se ofenda, até porque eu sou um pai muito presente, na verdade sou um pai, mistura de pai com mãe, e eu nunca joguei meus filhos em lugar nenhum, a não ser dentro da piscina, no puff, brincando aqui com eles, né? Bem, continuando, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Excelente pergunta. Podemos pedir a retenção da criança no pré... Sim, essa questão de retenção pode pedir sim, tá? Hoje nós sabemos que, via de regra, a criança só pode ser retida por faltas, né? A criança não pode perder por notas. Então, mas havendo uma criança que é vantajoso para ela em questões de saúde, que ela fique retida, sem que isso seja muito prejudicial, a gente não pode ter um menino grande, né, de 15 anos no segundo ano, que ele vai estar grandão. Mas se for retendo ali devagarzinho, sem que isso fique muito desproporcional, pode e muitas vezes é aconselhável. Mas tem que ter justificativa plausível. Eu sei que muitos educadores falam, não posso reter a criança, não pode via de regra, mas excepcionalmente pode. Acho que não tem mais nada aqui para cima. Se tiver, repitam. Se por acaso vocês quiserem falar comigo, depois trocar uma ideia e tal, me mandem um direct lá no perfil do Instagram, Diogo Muito Além do Direito, tá? Perfil do Instagram, Diogo Muito Além do Direito. Tem um comentário aqui legal. Sou AT e sim, infelizmente a escola pode ser um ambiente aversivo para algumas crianças. É isso aí. Não só autistas, né? Eu não sei se o nome, acho que é Cíntia. Não só autistas, é isso aí. E mesmo que não aconteça nada excepcional, né, Cíntia? Não aconteça nenhum bullying, não aconteça nenhuma agressão, nada, né? O simples fato da escola mesmo. As crianças às vezes desenvolvem pânico por fatores que a gente demora para descobrir ou nem descobre, né? Trata lá a síndrome do pânico, mas nem descobre o que aconteceu. Às vezes acontece isso. Desculpa, eu não consegui falar seu nome. Penso assim hoje. Se eu pensasse assim na época da escola, faria diferente. Pois é, a gente vai evoluindo, mudando, né? E muitas vezes a gente alcança um raciocínio, uma maneira de ver que não pode mais ser usada porque o tempo já passou. Acontece. Aqui em casa aconteceu isso também. Sou AT, pedagogo, sofre de ter que levá-la mais trabalho, não teria hoje condições de bancar algo melhor. Não, então, Maria, eu não estou te julgando, não estou dizendo para você fazer o que você não consegue, não é isso não, tá? Pelo amor de Deus, eu estou aqui para ajudar. Mas que bom que você está colocando aqui o seu depoimento, que bom, eu acho que isso faz bem para todos nós, inclusive para você, a gente falar, né, com franqueza, escrever. Que ótimo saber, imagina, Carolina. Seguindo bem. Mas, pessoal, antes de vocês saírem falando que homeschooling é legalizado para pessoas deficientes, façam com as devidas ressalvas que eu fiz na live, façam que fui eu que falei, porque às vezes vocês podem falar e alguém ri de vocês, e alguém falar está escrito aonde, vocês não saberem explicar. Falem para vir falar comigo, né? Falem para assistir essa live. Tudo bem, Carolina? Foi a feira hoje? Etc. Tá bom? Mas eu afirmo novamente, homeschooling para pessoas com deficiente, não tem dúvida alguma, amparo legal, tá aí na Constituição, tá aí no ECA, tá aí na LDB, para todo mundo ver, tá? Porque quando o dispositivo fala preferencialmente na rede regular, é preferencialmente, não é obrigatoriamente. Saindo da rede regular, a gente vai para onde? Para educação especial, a gente vai para educação domiciliar, a gente vai para atividades extras, a gente vai para onde for necessário e comprovado que é melhor para essa criança. Poderia falar de AEE. AEE é o atendente educacional especializado. Ele tem que trabalhar na escola regular,
no turno principal e no contraturno. Vai depender aí da necessidade da escola. Se a escola estiver atendendo crianças no contraturno, ele também pode atuar na sala de recursos ou na sala principal como professor regente, como auxiliar, ou em atividades extras com essa criança, ou ajudando na questão da socialização, da higienização, da alimentação. É um atendente educacional especializado, não necessariamente especializado em autismo, né? Especializado em inclusão, e aí englobam várias deficiências e outras condições de saúde que também não são deficiências. Onde está escrito que a escola não pode convidar mais por pessoa acompanhante? Desculpa, Carolina, não entendi. Onde está escrito que a escola não pode convidar mais por pessoa acompanhante? Desculpa, Carolina, refaz aí que eu não entendi. Não vejo escolas privadas oferecendo esse direito. Qual o direito? O AEE, o atendente especializado, as inclusões. Realmente, escolas privadas pecam bastante. Pri, eu acho. Cobrar a mais por um acompanhante terapêutico ou professor de apoio. Tá. Onde está escrito que escola não pode cobrar mais? É isso? Tá. Em diversos lugares que está escrito isso, tá bom? Mas tem precedentes do PROCON, tem precedentes judiciais, tem dispositivos não de forma expressa, tanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a 1346, como na Lei do Berenice Piana, 12764, na Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. É porque normalmente os precedentes, Carolina, não falam assim, você não pode cobrar mais, né? Os precedentes falam que é obrigação da escola fazer as adaptações necessárias, é obrigação da escola oferecer o acompanhante especializado, é obrigação da escola fazer isso e aquilo. E não fala na lei que a escola pode cobrar. Então, você não vai achar expressamente, a escola não pode cobrar mais por isso ou por aquilo em qualquer lugar. Não é bem assim. O que você acha a escola é obrigada a fornecer isso e aquilo, sendo privada ou pública. E, por um raciocínio até de Código de Defesa do Consumidor, quando a gente está falando de escola privada, aí lá tem dispositivos que falam de cobranças abusivas, entraria como cobrança abusiva nessa ideia do Código de Defesa do Consumidor. Mas se você tiver alguma demanda, alguma dúvida mais específica, alguma coisa, bate aqui em casa, vem conversar comigo, me manda um zap, que a gente analisa, fala com você sem problemas, tá? Tranquilo. Sim. Carolina, para quem não sabe, ela é minha vizinha. E você fez curso no IAC também, né, Carolina? Acho que você fez ou faz. Mas ela é minha vizinha aqui, onde a gente mora. Bem, seguindo. Pessoal, eu quero fechar essa live, imagina, quero fechar essa live da seguinte maneira. Eu quero lembrar a vocês que existem direitos fundamentais que qualquer sociedade, qualquer país... que bom, Carol, que bom. Depois, se quiser vir falar com a gente aqui, vem aqui tomar café. Eu, você, a Michelle e tal, a gente marca. Eu quero, inclusive, eu quero falar uma coisa da Carolina, que às vezes ela nem saiba, mas eu vou falar. Ela e o marido dela. Quando eu e o Dioguinho nos mudamos para cá, e o Benício e a Michelle, a gente estava caminhando lá perto da casa dela, e ela tem menino e tal, e eles convidaram a gente para brincar, tal, os meninos para brincar, traz o menino aqui para brincar, tal. Isso tem aproximadamente 9 anos. E isso mostra o tanto que é uma pessoa bacana, tal, e ela trabalha com essa questão de inclusão, com escola. Então eu falo muito isso. Eu acho que os profissionais que trabalham com inclusão, eles têm que ter essa pegada de inclusão de verdade na sua vida, né? Eles têm que ter essa aptidão de ser gentil com as pessoas. Então não tem como ser inclusivo. Se você não é dentro de casa, se você não é com vizinho, se você não é na padaria, como que você vai ser na escola ou no seu ambiente terapêutico? Bem, pois mas eu me lembro, viu? Pode perguntar à sua esposa que ele vai lembrar. Bem, que eu mudei para cá em 2015, acho que você já morava aqui. Bem, seguindo. O que eu quero falar para vocês dos direitos fundamentais? Nós temos na Constituição, em qualquer sociedade organizada que tenha Constituição, como também está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, os direitos fundamentais. E educação é um deles. Só que saúde é outro. Então, educação e saúde andam juntos.
nesse patamar, andam juntos nessa hierarquia de direitos, de preservação ao seu filho, ao seu paciente, ao seu cliente, ao seu estudante. Então, dentro desse raciocínio de homeschooling, raciocinem comigo. Tenho certeza que já estão lá na frente raciocinando. Mas raciocinem comigo, mesmo que vocês não sejam da área jurídica, mesmo que vocês não tivessem assistido essa live, mesmo que vocês não tenham conhecimento nenhum, raciocinem comigo. Se nós temos um ambiente que é prejudicial à saúde daquela pessoa, eu posso obrigá-la a ficar lá? Faz sentido para vocês que ela fique lá? Não faz. É claro que eu não posso falar de homeschooling, como eu já disse várias vezes, para deixar uma criança sem fazer nada. É claro que eu não posso falar de homeschooling para atender um capricho de uma criança que está com preguiça. Eu não estou falando isso. Mas, se eu tenho uma criança, comprovadamente, por questões de saúde, ela está internada, como eu disse, ela não pode frequentar a escola, ela está com pânico, ela é autista. Ela está cadeirante porque quebrou as duas pernas fazendo bicicross, sei lá. Como que eu vou dizer que, temporariamente, ou pro resto da vida, eu não vou permitir que ela estude em casa? Isso faz sentido para vocês? Que ela frequente outros ambientes, que ela tenha outras aulas, que ela tenha estudo online? Faz sentido para vocês? Estar numa escola regular ser mais importante do que a saúde do estudante? Faz sentido para alguém? Faz sentido? Então, assim, como eu disse, o homeschooling não é autorizado, mas ele não é proibido. E não tem projeto de lei visando a proibição, mas tem projeto de lei visando a regulamentação. E existem fundamentos jurídicos, inclusive constitucionais, que amparam o homeschooling. Inclusive legislações de outros países, onde é autorizado. Inclusive na Constituição, mesmo que a criança não seja deficiente. Porque eu falei disso antes de bater o martelo para a criança deficiente com base no artigo 208. Então, da Constituição. Eu mencionei o 227. Então, é assim que a gente tem que raciocinar. Eu não estou defendendo o homeschooling para a criança não aprender nada. Não estou defendendo o homeschooling para a escola fechar. Não é isso. Estou defendendo. Mas não é isso. Agora, estou defendendo que aconteça da maneira mais bacana para a criança. Que aconteça de acordo com a realidade da família. E mesmo que o homeschooling venha a ser regulamentado, qual é o percentual de alunos que vão sair da escola? É muito pequeno. Nos países que o homeschooling é regulamentado, as crianças que optam pelo homeschooling é um percentual muito pequeno em relação à escola. Porque normalmente a criança gosta da escola, a criança quer estar na escola e está tudo bem. Que bom, né? Então, nem nesse aspecto a gente precisa se preocupar. Nós temos que nos preocupar com evasão escolar, que é muito grande, por conta de condições sociais precárias de família, onde crianças são exploradas, e nos preocupar com evasão escolar para alunos com deficiência, porque não conseguem acompanhar mais a escola. Um aluno autista está lá no 8º ano, uma hora entra um professor, outra hora entra outro, o conteúdo está lá na frente, todo mundo preocupado com o Enem, preocupado com acelerar a aula. A maioria dos pais que estão lá fora estão se lixando para o seu filho que é autista, que não acompanha aquela aula. Que tipo de adaptação você tem que fazer para seu filho ficar bem lá? Mágica. 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 Ficar conversando com 40 pais lá fora, pedindo para os 40 pais lá fora não se incomodar com seu filho, que é autista, que faz barulho e atrapalha o seu menino que está lá no 3º ano para chegar no Enem, lá do ensino médio, para passar para medicina. Sei lá. Você tem que convencer 40 pais para que as adaptações que seu filho precisa. Então a evasão escolar de pessoas com deficiência é o que a gente tem que preocupar. E uma das maneiras da evasão escolar acontecer de forma regulamentada, de forma que não prejudique as crianças, os jovens, os estudantes, é o homeschooling, cara pálida. É o homeschooling. É o homeschooling. Homeschooling é a salvação da evasão escolar dos deficientes. Artigo 208 é o caminho.
Se a escola regular não é bom para ele, não interessa o motivo, principalmente questão de saúde, vamos para outros caminhos. De cabeça erguida, cada um tem o seu. Cada um tem o seu caminho. E a aprendizagem vai ser muito melhor. Ah, Diogo, mas homeschooling é uma ferramenta para explorar a criança, homeschooling é uma ferramenta preguiçosa. Beleza, o carro é uma ferramenta para o bêbado assassinar o ciclista, a arma é uma ferramenta para o bandido roubar você. Então assim, tem um monte de ferramenta que não foi criada para fazer o mal que faz o mal. Vou fazer o quê? Aí é outro assunto, é outra live, são outras histórias, é outra conversa. É outra conversa. A maioria das pessoas que defendem, praticam o homeschooling, explicam, lutam, não é porque elas querem que o filho não aprenda, querem que o filho aprenda mais. Só que de uma maneira diferente. Bem, o meu recado foi dado, espero que todos tenham entendido. Caso não tenham entendido, me procurem lá no Diogo Muito Além do Direito. Eu vou tentar aqui buscar alguma resposta a mais, algum questionamento. A escola pode negar a presença do AT? Claro que não. A escola é obrigada a fornecer o acompanhante especializado, que muita gente chama de AT, mas eu não quero falar disso agora. Ela não só é obrigada a fornecer, como ela não pode se negar. Tá vendo? A maioria das perguntas que eu recebo é isso aí, ó. Meu filho não tem AT, quem tem que fazer o acompanhamento especial, quem paga, a escola não aceita de fora, é só isso aí. A escola não faz PEI, a escola é isso, meu filho sofreu bullying, meu filho é agredido, assédio moral, é tudo isso aí, é o dia inteiro. Então assim, estou reclamando? Não, só estou dizendo que não dá, pessoal, não dá. A gente que é pai de criança autista, que é pai de criança especial, chamem como quiser, a gente tem que entender como não é lugar pra gente. Né? Às vezes eu não sou deficiente, eu não sou autista, mas tem muitos lugares que não é pra mim, que eu não gosto, que me incomoda, que me faz mal, tem pessoas que me fazem mal, tem lugares que não me fazem bem, até que perto de mim onde eu moro. Então assim, é normal. Então a gente tem que aceitar isso numa boa e parar de achar que o nosso filho tem que seguir aquela linha redondinha ali que todas as outras crianças estão seguindo. Não, seu filho pode seguir outra. Ser feliz é aprender e ser autônomo, e trabalhar e vencer na vida e casar. E você até ali, às vezes, está perdendo tempo com ele, ensinando conteúdos pedagógicos e não está absorvendo nada, ao invés de focar numa educação mais profissionalizante, por exemplo. Ao invés de focar na saúde dele. Já que muitos autistas e outros deficientes têm diversos problemas de saúde. Diversos. Porque não se focou nisso, né? Não se focou nisso. E educação profissionalizante, inclusive, é um dos princípios da LDB, é um dos princípios da BNCC. Né? Inclusive, tem ensino médio profissionalizante. O que te impede de começar o profissionalizante antes, no Fundamental 2, por exemplo? Isso é prejudicial para a criança? Você acha que algum conselheiro tutelar, algum membro do Ministério Público vai achar prejudicial? Se você está dando educação profissionalizante e mais a educação que a BNCC exige para aquela faixa etária, você acha? Tem que estar usando muita droga, né? Mas enfim. Se já é difícil do ensino fundamental 1 a inclusão, sim, o ensino fundamental 2 é muito mais difícil que o 1. É isso aí, perfeito. Bem, é isso, não tem mais nada aqui, homeschooling só realidade para poucos. Tudo bem, ok. Se é realidade para poucos, beleza, tá tudo bem, Jô, concordo com você, tudo bem. Bárbara, verdade. Ok. Bem, pessoal, então é isso, tá? Quem eu não conhecia foi um prazer. Eu tô lá no Diogo Muito Além do Direito, no Instagram, beleza? @ Diogo Muito Além do Direito. Se fizer sentido para vocês, sigam. Se não fizer, tá tudo bem. Quiserem me mandar direct lá, beleza? Quaisquer coisas vocês perguntem aqui para Michelle também. Conversem com ela, troquem ideia com ela. Agradeço muito a presença de quem estava aqui e continua estando aqui. Agradeço muito a presença das pessoas que vão assistir essa live depois, né? A presença não, né? Aí no caso é a audiência das pessoas que vão assistir essa live depois. Se fizer sentido para vocês a live, compartilhem para as pessoas que vocês acham que precisam assistir essa live. Dá não sei se tem like, o que tem aqui, sei lá. Enfim, continue aí dando apoio para a Michelle e tal. Quem quiser estudar aqui no IAC conosco, temos muitos cursos voltados para transtornos e questões de análise do comportamento e questões inclusivas. E é isso aí, tá bom? Um grande abraço para vocês.
Fiquem com Deus. Até mais.